medo de incomodar? Ou melhor, incomodar os outros? Gosta de entrar nos lugares e passar quase imperceptível, ficando naquele lugar invisível? Ou você gosta de tomar a frente, ir para a arena? Ou você percebe ficar nesse lugar quietinha, quase sem ser vista? Você já parou para pensar o que causa essa vontade de não incomodar? Ou o que está por trás dessa vontade de passar invisível? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje no Despertar Feminino. Eu estou aqui com a Patrícia Tomás e nós vamos falar sobre isso. Eu sou Kátia Morbis, sou jornalista. Durante muito tempo não gostava de incomodar ninguém, até o dia que eu percebi que é muito importante mudar esse papel na minha vida. E eu percebi isso quando eu mudei para uma outra área, fiz a minha transição de carreira para o desenvolvimento humano, onde eu trabalho fazendo treinamentos, palestras e muitas mentorias. E agora, Paty, conta um pouquinho de você. Olá, eu sou a Patrícia Tomás, sou mentora de mulheres, sou uma buscadora, buscando cada vez mais tomar posse do meu lugar sem medo de incomodar. Então, eu vim já de um ambiente que eu incomodei muito, porque eu trabalhei mais de 10 anos em televisão, trabalhei em ambiente corporativo. Aí, há cerca de 8 ou 9 anos, eu fiz a transição de carreira para o propósito de vida, para ser terapeuta, consteladora familiar e trabalhar com grupos de mulheres, né, sendo mentora de mulheres. E comecei a observar que esse meu medo que eu já tinha, as minhas angústias e as minhas preocupações não eram só minhas. Um muito alto número de mulheres hoje que tem medo de brilhar, medo de se posicionar, medo de ir para a arena, medo de subir ao palco, medo de desagradar. Então, assim, o que tem por trás disso tudo? Então, ao longo desses anos, eu venho trabalhando bastante com as mulheres para a gente desvendar, né, nas histórias de vida de cada uma, onde foi que a gente comprou uma ideia de que a gente precisa sempre agradar. E onde foi que a gente comprou essa ideia, a gente tem que voltar um pouquinho lá para trás. Na nossa infância, na nossa criança ferida, com medo de rejeição, com medo de desagradar aquele que ela ama, né? São as figuras mais amorosas na visão de uma criança, que é o que? O pai, a mãe, né? Os laços mais próximos ali, professores e avós. Então, desde muito cedo, essa criança, ela quer ser a preferida, a boazinha, a que agrada, a que é generosa, a que recebe elogios. E é um movimento assim muito difícil, porque a gente passa uma vida toda aprendendo que se eu agradar, se eu fizer o que eles querem, se eu não incomodar, eu vou receber o elogio. Eu vou ser valorizada, eu vou ser reconhecida. E já percebeu que a gente passa uma vida inteira buscando um reconhecimento de fora e ele não vem? Isso é uma grande frustração. A gente espera que o outro nos reconheça. Isso vem muito com medo de incomodar. Se eu não incomodar, o outro vai gostar mais de mim. Isso não é uma verdade. E a gente fica frustrada porque o outro não nos reconhece. E aí o movimento principal é a gente voltar para dentro de nós e perceber que nós temos que nos reconhecer. Não é verdade? Você falou de reconhecimento de infância e eu estava lembrando que eu, na minha infância, fui uma criança muito boazinha. Eu não gostava de dar trabalho, né? Então, se a minha mãe falava assim, ó, tem que ficar quietinho, eu ficava. Se ia na festinha, ó, você tá toda arrumadinha, não vai bagunçar a roupa. Então, eu nem brincava. E aí, essa criança muito boazinha, né? Às vezes a gente não associa as coisas. Ela vai crescendo junto com a gente nesse posicionamento de você sempre tentar ser o melhor para os outros e não o melhor para você. E o melhor para os outros vai te colocando em caixas, vai te encaixotando em lugares que talvez nem sejam da sua essência, da sua personalidade, que vão revelar a sua vontade. Eles vão te levar para lugares onde você vai se ajustando, se adequando. E aí a gente não percebe que fazemos isso por medo de incomodar. Então, talvez, quando você ouviu lá no começo do podcast, você tem medo de incomodar, você pensa, eu não. Mas será que você não tem dentro de você a síndrome da boazinha? Aquela que não diz não? Aquela que faz tudo para agradar todo mundo? Porque esse é o medo de incomodar. Se eu disser um não, eu incomodo? Se eu disser que eu não posso, eu incomodo? Se eu disser que eu não sou, eu incomodo? Se aqueles rótulos que estão colocando sobre mim, ou as expectativas que os outros colocam sobre mim, e que eu não quero mais
fazer valer, não faz mais parte, não faz mais sentido na minha vida, e eu tiver que dizer para os outros, eu não sou essa pessoa, eu sou essa, e as pessoas se incomodam com isso, não é realmente o medo de incomodar? A criança boazinha, desde muito cedo, ela aprende que as necessidades dela não são tão importantes quanto a dos outros. E aí ela passa uma vida toda trazendo um mantra, uma verdade interior que é: adoro ajudar os outros. Nossa, me sinto um prazer quando as pessoas estão bem ao meu redor. E essa criança boazinha vai ser adulta, provavelmente vai ser adulta ou terapeuta, ou profissional da saúde, ou vai trabalhar com advocacia, ou sejam profissões que gostam de ajudar. Então, estar a serviço do outro é importante, sim, estar a serviço da vida. Mas quando eu nego as minhas necessidades e coloco as necessidades dos outros acima disso, eu começo a negar o meu movimento, inclusive, de me posicionar, de ir para a vida, de dizer o que eu sinto. Abre um caminho aí muito grande para o abuso, para as pessoas abusarem de diferentes formas, até em ambiente profissional. Não é uma delícia ter uma pessoa boazinha do teu lado, que faz tudo, que não reclama, que abraça tudo? Todo mundo quer, né? Mas e o peso que é para essa adulta boazinha, que está fazendo tudo aquilo para agradar os outros e passando por cima de muitas das suas verdades, do seu posicionamento, das suas necessidades e dos seus sonhos. Então, o que a gente está falando hoje aqui, Kátia, é algo tão profundo, de uma profundidade, né? E que toca o coração de todas nós, porque em algum momento da vida a gente quis ser isso, ou a gente já foi. Porque, na verdade, para uma criança é muito difícil ela assumir esse local de incomodar. Sabe quando que ela assume um local de incomodar? Quando ela precisa dar espaço, fazer um movimento que pai e mãe não estão olhando. E também é um movimento de dor. Quando a criança se coloca no movimento de incomodar dentro do sistema, Bert Hellinger dizia muito isso. Qual que era a frase que Bert dizia? A criança mais difícil é a que mais ama. Essa criança muito difícil, que é aquela que incomoda, a criança que fala por duas, faz o movimento por três, deixa a casa de pernas para o ar, é a criança que quer mostrar que há um vazio, há uma desconexão, há algo muito grave ali. Então, muito me preocupa quando a gente compra isso, o da boazinha, que é um movimento complicado, difícil para a gente se sustentar ao longo da vida, e também quando a criança assume um movimento de incômodo. Não sei se eu consegui clarear isso. Consegue, porque olha só, Paty, quando você falou da criança que incomoda, é a criança que muitas vezes é chamada assim, é o filho problema. É. Né? Então, você começa a associar que ser você, que na realidade está saindo do padrão ou está incomodando porque não quer ser encaixotado, é um problema. E quem gosta de ter num rótulo na cara, assim, sou um problema, né? Eu sou o problema da família. E aí, você começa a ficar, se eu incomodo e sou um problema, eu não sou amado. Então, eu vou fazendo o que as pessoas querem para me transformar nessa pessoa que o mundo quer e ser amado. Só que aí, assim, se eu incomodo, eu sou feliz, mas os outros são infelizes. Se eu me transformo em quem os outros querem, eu faço os outros felizes, mas eu fico infeliz. E você sabe que eu faço análise de perfil comportamental. E a gente tem um teste lá. E tem uma coisa que você estava falando aqui, eu falei, nossa, é muito interessante isso no teste. Nesse teste que eu realizo, você responde as perguntas para dizer quem você é. E num determinado momento você responde as mesmas perguntas para dizer como que eu acho que os outros gostariam que eu fosse. E depois a gente coloca convidados nesse sistema e eles respondem sobre mim. Então eu tenho a visão de como os outros me veem e como os outros gostariam que eu fosse. E quando você olha esses quadrantes, você vê exatamente isso que você está falando. A pessoa tem uma natureza, uma essência. Muitas vezes ela está adaptando para o meio. Então, ela está se transformando, às vezes, no oposto, Paty. Tem gráficos que é de chorar de ver que a pessoa é de um jeito, ela se transforma no outro. E quando você olha para o quadrante de baixo, ela está se transformando exatamente no que as pessoas pedem. Ou, muitas vezes, as pessoas nem pedem aquilo, mas na visão dela, é como ela acha que os outros gostariam que fosse. E um ponto bem interessante para você trazer no sistêmico, Paty.
Quando esses gráficos estão nessa oposição, quando ela se transformou no oposto, geralmente, quando ela chega para fazer esse teste, ela já está doente. Mesmo se ela não está percebendo. Os sintomas estão mostrando, inclusive, o que é o principal sintoma que a gente carrega hoje. A nossa autoimagem muito distorcida. As pessoas enxergam algo em nós que a gente não é capaz de enxergar. As pessoas reconhecem potenciais, talentos nossos que a gente nega. A gente se assusta quando fala, sério, que isso é algo tão especial meu. Como o outro pode enxergar coisas tão especiais e nós negamos isso? A gente tem que começar a mudar esses parâmetros e esse olhar. A gente não pode mais esperar que o outro nos valide. Que ótimo quando o outro nos valida, mas e quando ele não nos validar? Aliás, já que a gente está falando sobre o medo de incomodar, você começa a incomodar muito quando você começa a fazer coisas que são para o seu bem. Coisas que você gosta, coisas em que você começa a se colocar como prioridade, as suas necessidades. Eu gosto muito de trabalhar esse tema sobre o medo de incomodar, porque ele já foi um tema que me pegou muito na minha vida, né? Quando eu comecei a me lançar nos novos projetos, nas mentorias com mulheres, e apertando feridas tão delicadas, seja do feminino quanto do masculino, eu sabia que eu ia incomodar bastante. E eu precisei encontrar dentro de mim um alicerce tão forte que fosse assim, aquele combustível que me impulsionasse a seguir mesmo quando eu percebesse os olhos das pessoas incomodadas. Porque a gente pode até dizer, né, problema do outro se ele está incomodado. Mas quando o outro são pessoas que nos amam, a gente sente mesmo. E aí o que eu trabalho hoje com as minhas mentoradas, com um grupo de mulheres, a gente começar a perceber que, em primeiro lugar, nós somos uma geração muito forte de buscadoras. Muitas das nossas avós e das nossas bisavós, elas não puderam incomodar. Elas quiseram, mas elas não conseguiram. Algumas até conseguiram discretamente. Mas nós é que estamos dando voz a muitas vozes caladas. Nós é que estamos conseguindo nos posicionar em lugares onde antes não havia um lugar para o feminino ali. Nós estamos conseguindo fazer avanços, né, com muita precisão e com muito amor também. Esse é o papel da buscadora. A buscadora, o que é esse termo, ser a buscadora? A buscadora é aquela que vem para quebrar padrões, de dor especialmente, para começar a fazer diferente do que o sistema fazia, do que as mulheres faziam, né, do que já vinha assim há muitos anos, né, de padronização de algo, em que a gente chega agora e fala assim, não, eu quero fazer diferente. Olha o incômodo que isso gera. 3, 4, 5 gerações fazendo A. Por que você vem fazendo agora B? Fazendo C, ou abrindo um caminho para você poder fazer qual letra você quiser fazer. Então, o que eu gosto de trabalhar é isso, mostrando que o buscador e ser a buscadora é naturalmente incomodar as pessoas e os sistemas. E isso é o grande benefício do buscador, porque ele vai incomodar, mas ele vai começar a quebrar aquele movimento de padrão, ele vai começar a abrir caminho para outros movimentos, e quem mais vai ganhar com isso é quem? O futuro, os descendentes que ainda virão, as pessoas que ainda vão encontrar caminhos muito mais leves, né? E, Paty, tem uma coisa bem interessante que eu vou pegar o meu exemplo, né? Mas eu sei que isso acontece com toda buscadora, porque somos buscadoras, né? Somos buscadoras assumidas. Ir contra a tendência do mundo, ir contra a tendência da família, ir contra os movimentos que são muito naturais do mundo e da família, além de ser um movimento de busca, é um movimento que exige uma coragem inacreditável. E muitas vezes a gente se cala, a gente tem medo de incomodar, a gente não se posiciona, a gente não dá o limite, a gente não diz o não, a gente faz o que não quer para agradar. Só que aquilo vai nos sufocando de tal forma. Eu, por exemplo, quando eu dei, digamos, o meu grito de liberdade, foi quando eu falava assim, eu não estou mais feliz. Eu tenho tudo o que eu sempre imaginei, eu segui todos os protocolos, mas eu cheguei nesse lugar e tenho um vazio gigantesco dentro de mim. E aí, quando você parte para esse processo desafiador de ir em busca do que você quer e passar a incomodar, também não é simples. Porque, como você bem disse, as primeiras pessoas que vão resistir e se incomodar com o seu diferente são as pessoas que você ama.
E haverá julgamento, haverá crítica, não terá apoio, provavelmente. Cancelamento. Não terá apoio, né? Ninguém vai te apoiar. Ou não vão falar nada pra você, mas você sabe que você é o assunto do churrasco de domingo. Ou você é o assunto das rodas de amigas. Porque, meu Deus, como assim ela pediu demissão? Como assim ela foi ser terapeuta? Como assim ela não tá fazendo o movimento de todo mundo? Então, assim, é um movimento muito desafiador. Mas eu sempre vejo o seguinte: foi graças a esse movimento e momento desafiador que eu descobri dentro de mim um lugar que esse vazio não era um vazio que era para ser preenchido pelos outros. Era eu comigo. E aí eu comecei num processo de me autoconhecer, de mergulhar para dentro e conhecer a minha luz, né, os meus talentos, as minhas habilidades, mas também a minha sombra, os meus desafios, as minhas dificuldades. E eu comecei a encontrar equilíbrio quando eu entendia que estava tudo bem, não tinha nenhum problema ou erro em ser aquilo. A Brené Brown tem aquele livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Ele tocou profundamente na minha alma, porque eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser humana. E nesse lugar eu fui me fortalecendo internamente para daí eu conseguir, de fato, colocar em prática a minha busca. Eu diria assim, se você tem medo de incomodar, observe se você está na tua criança e na criança ferida. Porque incomodar é para adultos. Você precisa de uma coragem, de um posicionamento que você não vai conseguir se você não estiver no seu lugar. Eu tenho trabalhado muito com um grupo de mulheres sobre autenticidade. Quando foi que a gente perdeu isso? Ser autêntica, ser quem você é. Porque nessa trajetória a gente quer o quê? Agradar, se encaixar para pertencer. E esse se encaixar é muitas vezes você deixar de ser quem você é. Esse se encaixar é deixar você... Esse se encaixar é muitas vezes você deixar de ser quem você é. E quando você deixa de ser quem você é, você comete uma questão ainda mais profunda, porque você deixa de ser o seu propósito de vida. Você ser os seus talentos, você mostrar para que você veio na vida. Em que momento a gente aprendeu que a gente precisa se esconder? Que a gente precisa estar sempre só fazendo até o ponto que o outro diga que sim. Então, ser autêntico também é algo que te exige uma maturidade interna. Eu acho isso muito lindo, porque a gente tem esse movimento da idade da loba, né, das mulheres de 40 mais, que é quando a gente começa a realmente tirar muitas roupagens e máscaras que não nos cabem mais, para a gente assumir quem nós somos. Eu acho que quando a gente começar a bater no peito e dizer, nossa, eu sou assim e eu me amo exatamente como eu sou, a gente já está dando um grande salto. E aí, complementando, eu acho que, principalmente em tempos de redes sociais, a autenticidade, eu acho que é a chave mais importante para você conseguir fazer um trabalho coerente e forte, né? Que você realmente trabalhe a potência das pessoas. Por quê? Porque nós estamos cheios de personagens nas nossas redes sociais. Nós estamos cheios de gente determinando arquétipos, modelos, roupas. Então, assim, eu venho com uma determinada roupagem, eu me comporto de determinada maneira, eu tiro uma foto de determinado estilo, e aí eu me transformo numa autoridade, as pessoas compram as mentorias, e quando chegam na mentoria não vivem a transformação. Por quê? Porque aquela pessoa não está sendo autêntica, ela está sendo exatamente o modelinho que não incomoda ou que incomoda para vender. E aí, quando a gente fala de autenticidade, eu ouvi esses dias uma frase do padre Fábio de Mello, que eu achei tão fantástica. Ele disse assim, ó, o problema de você não saber quem você é que você corre o risco de se tornar exatamente aquilo que as pessoas querem. Então, esse processo de se tornar dona de si mesma, de tomar posse das suas habilidades, de tomar posse das suas fraquezas, porque também são suas, e ir para a vida. Você disse fantasticamente que é o adulto que vai, eu sempre brinco assim, eu gosto de dizer, está na hora da gente adultecer, né? Chega de sermos infantis, imaturos, que a gente vai para a vida. Aí eu acho que quando a gente vai assim de peito aberto, e é uma delícia quando incomoda, porque se incomoda é sinal de que eu estou fazendo o trabalho direito, né? Eu atendi uma pessoa, uma mentorada minha,
que ela chegou com uma dor muito grande. Ela tem todas as formações como terapeuta. Ela já fez, inclusive, pós, especialização, tudo o que ela precisava. E ela não consegue se lançar, não conseguia se lançar, não conseguia vender o seu trabalho, não conseguia ir para a vida. E a gente foi trabalhando camadas tão profundas disso tudo. Em primeiro lugar, dela não perceber todo o potencial que ela tinha. Em segundo lugar, de precisar sempre agradar. Então, quando a pessoa está presa nessa criança boazinha, ou no medo de incomodar, ou no fazer o que o outro deseja que eu faça, ela não consegue nem cobrar pelo trabalho dela. Porque o cliente, na verdade, ela não se sente pronta para esse cliente. Ela se sente quase na obrigação de pagar para o cliente chegar. Isso é muito grave. Ela tem toda a habilidade, ela tem toda a capacidade para fazer um excelente atendimento, mas o que faltava nela? Faltava ela confiar que ela pode chegar, que ela pode ir para a vida, que ela pode se colocar a serviço da vida. Todas as pessoas que estão travadas nisso tudo, né, de não se deslanchar na sua profissão, de não conseguir se sentir confiante, de oferecer a sua terapia, o seu trabalho, de se vender, de gravar uma live, de fazer um movimento em que ela vai se expor e que ela pode incomodar, eu diria assim para a pessoa: olha o quanto você está travando um passo essencial, que é o passo de ir para a tua vida. O quanto você deixa de dar um passo tão importante por conta de olhares externos. O movimento é entrar em contato com isso tudo, começar a criar novamente dentro de você um processo de confiança, de reconhecimento, de merecimento, que muitas vezes a gente nem se sente merecedora disso tudo. A partir desse momento em que ela foi criando todo esse espaço, qual foi a minha grande surpresa, né? E a minha grande alegria é perceber que ela se permitiu ser vista pelas pessoas. Ela não precisava mais se esconder na máscara da criança boazinha ou na máscara da adulta que tem medo de incomodar. Não, ela está na vida. E quando a gente está na vida, eu gosto de brincar com a frase, né? Basta estar vivo para incomodar. E é bem isso. Se você está na vida, esse é o preço de estar na vida. Agradar ou desagradar. Mas quando você segue o teu caminho, você pode incomodar. Mas logo, logo, as pessoas que se conectam com você, elas percebem o propósito de vida em você. Quando você está na tua verdade, as pessoas começam a se conectar muito mais com você. Então, já que a gente falou bastante da problemática, né? Vamos falar um pouco das possíveis soluções ou o que nós, como terapeutas, indicamos? Eu quero começar dizendo assim, ó. Eu aprendi isso quando eu fui fazer minha formação de inteligência espiritual, isso mudou tudo na minha vida, que é assim. O que o outro diz para você, diz sobre ele. Se ele falar, seja uma crítica, seja um elogio, ele falar algo para você e você não se incomoda com aquilo, vamos usar a palavra incomodar para ficar nesse mesmo tema. Diz sobre ele. É algo que nele está incomodando e ele está trazendo a opinião para você. Não significa que você está desmerecendo a opinião dele, mas a gente está falando muito em ancorar o seu valor em si mesmo. Então, se você não se identifica, diz sobre o outro. Mas se o outro disse algo para você e aquilo te incomodou ouvir, incomodou dizer, não quer dizer que você precisa reagir ao outro, mas você precisa fazer um mergulho para dentro de você para entender por que isso me incomoda. Porque aí eu acho que são as nossas curas, sabe? Quando a gente mergulha para entender por que isso bateu em mim e ficou, por que eu tô com essa raiva, por que eu peguei esse ranço, por que eu tô sentindo esse desconforto, né? E aí, olhando para isso, eu vejo que não é sobre o outro, é sobre você, é uma mágoa, é um pedaço da criança que está ferido, é um momento da sua vida que você precisa ressignificar. E olha que poderoso isso, é quando você, como a gente disse, vai viver a sua própria vida. Você vai curar as suas feridas, vai curar baseado no que os outros dizem, mas o que os outros dizem sobre você que não faz sentido, você deixa para o universo e segue, né? Sabe o que eu diria também? Ter consciência de que você não precisa ser tão legal assim, tão perfeita, tão isso, tão aquilo. Sabe, diminuir um pouco a carga. Porque às vezes você está se cobrando tanto e está se martirizando, se criticando. Sabe aquela coisa chibatada, sendo tão autopunitiva? Para que isso? Onde a gente vai chegar com isso? Talvez esses sejam movimentos de muito mais travas do que de expansão.
Será que você está muito mais na vida para o mais, para você poder ir para os seus projetos, para os seus movimentos? Ou você está cada vez mais se travando, dificultando o seu caminho? E é interessante, quando a gente trabalha na constelação familiar, você conhece muito bem, você já acompanhou vários movimentos, né? Há tantos processos que são inconscientes e a gente dificulta, a gente cria tão mais nós, onde já existem emaranhados, e a gente acaba dificultando tão mais a nossa vida. Se a gente conseguir ter mais clareza, mais lucidez e confiança, para a gente poder olhar para isso tudo e não ficar lançando tantas flechas no nosso coração. A gente já tem flechas demais, né? A gente já tem naturalmente as dores da vida, a gente tem as perdas da nossa vida, a gente tem os desafios que a gente encontra todos os dias, mas sabe quais são essas flechas que a gente fica colocando dia após dia? Eu não sei se eu dou conta. Eu não quero incomodar. O outro ficou chateado comigo. Eu não sei se eu sou tão boa assim. Sabe, são tantos movimentos que a gente vai aqui com a chibatada ou com as flechas no nosso coração. Será que a gente pode parar e começar a observar essas dinâmicas e dizer, eu mereço ir para a minha vida? Eu mereço, sim, fazer o que eu gosto. Eu mereço, sim, brilhar. E se eu tiver que incomodar, mas que eu incomode, então, fazendo algo que conversa com o meu coração? Porque se a voz do meu coração for mais alto que a voz das pessoas que eu estou incomodando, ótimo. Escute a voz do teu coração. E quando você fala isso, tem uma coisa que eu aprendi ao longo da jornada, que foi extremamente desafiador, e eu vejo que é um desafio para a grande maior parte das pessoas, que é o dizer não. Isso é difícil. Porque quando eu quero ouvir a voz do meu coração e seguir o meu chamado, talvez eu tenha que dizer não. Quando eu quero dar um tempo para mim. Então, por exemplo, uma amiga te convida para sair, mas naquele dia você queria ler aquele livro, você queria fazer aquela meditação, você queria arrumar sua casa, você queria fazer um movimento para você. E aí você quer agradar e você não diz não para a amiga. Só que você precisa começar a entender que todo não que você diz para os outros é um grande sim que você diz para você. E não há como ir para a vida dizendo não para si e sim para os outros. Então, e eu percebo, eu tenho umas ferramentas que eu uso nos treinamentos que fica muito visível para as pessoas como elas têm dificuldade de dizer o não e de ouvir o não, de ser desagradado também. Então, eu acho que é um aprendizado gigantesco começar a lidar com o não de forma diferente e entender que dizer não é uma libertação, porque é dizer um grande sim para você. Comece a dizer o não com consciência. O não desagrada, a gente já sabe disso. Quando a gente diz o não para o outro, está dizendo sim para você. Então, comece a trazer consciência nisso. Eu estou fazendo isso para dizer sim ou não? Para quem? Quem é aqui que está em jogo? O que está em jogo? Comece a sentir também o teu corpo. Gente, o corpo fala, o corpo demonstra. Se você não quer algo, o corpo se retrai. Qual é o movimento da expansão, da alegria, disso tudo? É o movimento do sim. Então, esse movimento corporal e das nossas emoções é muito evidente. Comece a observar isso tudo com consciência. É para dizer ou não? Diga ou não com consciência. Pode ver uma consequência desse não, pode haver alguém que se desagradou, mas olhe com consciência para isso também. Então, você sai do movimento inconsciente, em que as dinâmicas estavam acontecendo e você não tinha clareza, para trazer clareza. E aqui está a liberdade. Então, eu posso agora ser a dona do meu sim e ser a dona do meu não. Ser a dona do que eu quero e ser a dona do que eu não quero. Essa é uma grande diferença. E isso é com maturidade. E vai ter desconforto. Não pensa que você vai dizer não e, porque agora eu estou... Não, você vai vai dizer não, né? Vai dizer não com medo, mas comece. Eu sempre digo, não existe aprendizado sem começo. Então, comece a dizer não nas pequenas coisas. Você pode buscar uma água? Não posso. Você pode, às vezes, não posso, mas eu posso depois, pode ser. Vá no seu tempo, mas comece a perceber com consciência e dizer os nãos e entenda uma coisa. As pessoas que se ressentirem do seu não eram as pessoas que se aproveitavam do seu sim.
Ah, isso é perfeito. E aí você lembre também, quando você começar a incomodar, né? Quando você está incomodando muita gente, é porque algo deu certo. Porque agora você está se ouvindo mais, está fazendo mais por você. Né? Eu brinco assim, ó, na hora que começar a ter muitos haters, ok, então olha para isso. Enquanto você não está incomodando, ó, ninguém quer. Eu também não quero, você também não quer, ninguém quer. Aliás, você pode até já escrever para a gente aqui uma mensagem muito carinhosa do que você está achando desse podcast, que a gente já está chegando no finalzinho, que o tempinho já está acabando. Mas deixa aqui o seu recado também, que é muito gostoso. E assim, tá incomodando? Então olhe para isso. Talvez o seu brilho possa incomodar. Mas eu ainda diria, eu prefiro mostrar o brilho e prefiro trabalhar com as mulheres que já estão prontas para mostrar, querem mostrar o seu brilho, do que ficar escondida numa zona de conforto apagada ou numa sombra que não leva a mais nenhum lugar. E para encerrar, eu vou deixar uma mensagem aqui que geralmente eu gosto de usar muito nas mentorias, porque ela tocou muito fundo para mim e eu espero que ela toque muito fundo para você. É um enorme desperdício você ser você e viver uma vida tentando ser os outros. Pensa sobre isso e incomode. E deixa o seu recadinho aqui, né? Exatamente, mesmo que seja para incomodar.